Hoje, 19 de março, é dia de celebrar aqueles que nos ensinaram, nos protegeram e nos encheram de amor incondicional. A todos os membros pertencentes ao agrupamento número 11, e em especial à paróquia do Imaculado Coração de Maria, desejamos um feliz Dia dos Pais. Bem-aja! Sei, não sou teu pai. Ser pai espiritual da minha comunidade é uma grande responsabilidade, significa Convivência em união. As brincadeiras e os escuteios ajudam-me a conectar-me cada vez mais com os meus filhos, com a minha família, especialmente com a minha esposa. espíritos puros. A nossa vida é sempre relacionada, o espírito está sempre no corpo. Portanto, velar pela vida espiritual, também velar pela vida material das pessoas. Nós rezamos no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Isso significa que o bem e a felicidade que havemos de viver no céu deve começar já aqui na terra. É ter a responsabilidade de cuidar, de educar, de transmitir valores na sociedade. Estamos a falar de valores que edificam e moldam as comunidades e a nossa sociedade num cômputo geral. Prioridades e planificar com antecedência para poder criar um equilíbrio. E com a igreja devo valorizar primeiro a fé para poder educá-los e também partilhar a palavra de Deus em família. Prioridade, não é? Temos que ter na nossa planificação tempo para a família, tempo para os filhos, tempo para a igreja e no final de tudo, comunicação. Comunicação é a chave para que tudo dê certo. Conciliar as atividades de pai, trabalho e igreja é difícil, mas possível quando queremos fazer a coisa com algum compromisso. Ser pai é também um sacerdócio. E porque estamos a viver o tempo da Quaresma, Jesus morreu por nós, sacrificou-se por nós, então também deve ser a nossa atitude, a atitude de um cristão, também sacrificar-se pelos filhos, pelo trabalho e pela igreja. O pai de modo positivo. O escutismo é regido por princípios e leis. E todo escuteiro que obedece à sua lei e seus princípios, na sociedade é um bom jovem, é um bom escuteiro, é um bom irmão, é um bom amigo. Já sabemos como que são as crianças, né? O momento mais engraçadinho que eu tive com a minha bebê foi um dia de missa, eu no grupo coral a cantar, e de repente eu estava a tocar o batuque. De repente senti a minha pequena ao lado de mim, recebeu um batuque e começou a batucar ela. Eu olhei, as pessoas olhavam para mim, isso para mim foi marcante. Já momento de silêncio, de reza profunda na missa, não é? O filho quer água e obriga que o pai ou a mãe deve sair para então comprar ou buscar a garrafa de água no carro. E essas situações depois faz com que os pais não querem mais ficar com os filhos ao lado durante a missa e colocá-los sempre naquele lugar especial. Já muitas foram mesmo engraçadas e divertidas, principalmente quando os filhos receberam o primeiro sacramento de iniciação cristã, isto é, o batismo. Foi muito divertido, muito gracioso. Também no ato em que terminaram a sua formação acadêmica e outros foram para o sacramento do matrimônio, devo dizer mesmo que foi uma coisa de muita graça e muito divertido. Já passei, como sabeis, no exercício do ministério que realizo na igreja como ministro da comunhão. Eu a administrar e a minha filha acabou por gritar papá, papá. Penso que foi um momento um pouquinho também emotivo. E quando recebi a comunhão e a filha ou a bebê também
queria comungar e disse que para ela que ainda não é o momento, e seu momento há de chegar. Já sei. Já levei e já apliquei método escutista em casa e graças a Deus correu muito bem. Minha filha, quando tinha já os seus 5 anos, a primogênita, quando tinha os 5 anos, ela em si já dizia: pai, eu também quero ser escoteiro, me leva. Tanto que pude influenciar com meus métodos, com o método do escotismo, pude influenciar os meus sobrinhos, que hoje em dia são grandes dirigentes dentro do movimento. Muitas vezes, e, aliás, sempre, uma das cenas que aconteceu comigo em casa, por exemplo, ligaram-me que o gás acabou. Estavam a fazer feijão e não tinha carvão. E, no entanto, num canto da casa tinha aí algumas madeiras, tinha cadeiras de madeiras que não estavam a ser usadas. E pedi no meu filho, que é júnior, que fizesse uma fogueira com aquelas madeiras e cozesse o feijão, pedisse na mamãe que desse a panela de feijão para cozer o feijão. Claro que o filho fez muito bem aí a fogueira, acendeu e pôs o feijão aí a cozer e o feijão saiu uma maravilha. Realmente, nós como sacerdotes, há momentos mais fortes que sentimos essa espiritualidade, ou seja, ser pai espiritual. Sobretudo em questões mais sensíveis, isto é, na pastoral dos doentes e dos óbitos. Existem momentos que o sacerdote é o único que pode dar alguma palavra de conforto. Quando se chama um sacerdote, por exemplo, para ir ao hospital, dar a unção dos enfermos, as pessoas sentem que naquele momento ninguém mais pode agir senão o sacerdote. Então são esses momentos mais fortes, nos óbitos, na doença e também nos tempos mais fortes, como no advento, na quaresma, nós notamos que a única palavra que pode ser válida e consoladora é aquela que vem do sacerdote, porque ele próprio representa este Jesus que diz que vinde a mim todos que andais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. História engraçada. Claro, tem muitas histórias engraçadas. Como sabem, eu tenho filhos no escotismo. E um certo dia, estávamos aí na formatura geral, eu era o responsável, e cumprindo com Ioba, estava aí a fazer a expensão nas patrulhas. E deparei-me que um dos filhos não tinha posto meia. E cheguei lá, primeira forma, o homem ficou. Simplesmente lhe mandei sair da formatura, porque não tinha meia. Eu já tinha antecipado que ele não tivesse meia, não estaria na formatura. Ele não tinha meia, lhe mandei sair da formatura. Ele, ao sair, me disse: papá, mas eu disse no papá para comprar meia. Eu disse: ei, não me falaste nada. Vai falar isso na tua mãe para comprar meia e não reclama mais. Eu disse: mas papai, ei, não sou teu pai. Desculpa, chefe Soba. E aí, o filho saiu. Várias histórias, que uma delas foi, estávamos em casa a comer pipoca e de repente as crianças começaram a fazer barulho. Corre daqui, corre dali, e eu simplesmente gritei: alerta! Quando eu percebi, meti a mão na cara. A minha mulher passou quase a noite toda a me rir, pensando, dizendo: você está aí no escotismo? São vários ensinamentos, mas um deles é se tornar, ser um bom homem, ser uma boa pessoa e que possa servir com dignidade à sociedade. Estudar, trabalhar e rezar. Este era o nosso lema na família. E, sobretudo, ser sempre íntegro. Nunca faltar à missa dominical. Este foi um dos grandes ensinamentos. Desde pequeno, meu pai instruiu-me a seguir a palavra de Deus. Isto foi a coisa marcante. Os meus pais, praticamente, eu desde pequeno comecei a ouvir os meus pais e a igreja lhes dizia que nós não somos ninguém se não escutamos a palavra de Deus. Isso desde pequeno e mexeu comigo e me tornou a pessoa que sou hoje. Sempre à escuta da palavra de Deus.
como filho de um catequista, eu recebi do meu pai a educação na fé e também fui inculcado naquela de que é preciso amar sem reservas o seu próximo como a ti mesmo. O conselho que eu daria é envolver os próprios filhos, ou seja, a família no escutismo. Penso eu que no escutismo vocês estarão sempre juntos. Saem de casa juntos, vão no mesmo sítio, regressam juntos, os acampamentos estão lá. Então, de certa forma, esse é o conselho que eu daria aos chefes, dirigentes, aos pais que queiram se envolver mais no movimento. Porque se isso não acontecer, estará meio dividido entre um lado e o outro e isso é complicado. Tragam a família no escutismo. Caro encarregado, faça parte do movimento. Não precisa ser escuteiro para fazer parte. Seja apenas um acompanhante do movimento, que verás que depois de algum tempo vais querer ser integrado dentro da família dos escuteiros. O sacerdote é preparado para que então possa atender famílias de qualquer estrato social, a classe baixa, média e alta. Por isso, o desafio do sacerdote é que não depende tanto da agregação, ou então daquela formação secundária, como que se ele é doutor ou não. Nós temos uma formação básica que a filosofia e a teologia nos permitem com que nós possamos lidar com todo tipo de família. Olhando para o mundo de hoje, por curtas e simples palavras, eu me apegaria ao livro do Eclesiastes, capítulo 12, onde diz: Filho, teme a Deus e cumpra os seus preceitos para que se prolonguem os dias da sua vida. Nós não somos nada mesmo sem Deus. Se nós metemos em prática, quer dizer, a Bíblia nós temos a Bíblia como modelo. A Bíblia nos orienta, a Bíblia tem tudo na Bíblia. E temos que estar atento à escuta. E era aconselhar os meus filhos para que aprendam a lei, não é? Na lei da Bíblia tem tudo lá, tem os mandamentos e isso orienta a vida do ser. Estude, mas tendo em conta a ética, para que possamos fazer as coisas com verdade e construir sempre um mundo melhor. E a palavra que eu ia deixar, já existe uma frase muito célere que eu uso sempre também no meu cotidiano enquanto professor, é aquela de Baden-Powell. Olha que eu também já fui escuteiro, mas fui escuteiro por um mês. Não consegui muito, depois tive que rumar para o acolitado. Deixai o mundo um bocadinho melhor do que encontraste. Já pensei sim em inscrever a minha filha ao escutismo. Infelizmente a idade é inferior e até o momento estamos a aguardar até que atinge a idade certa. Uma vez que os filhos já são de maior idade, melhor eles podem decidir quanto à sua vida, porque realmente não é fácil eles estarem a depender de um pai. Agora, quanto ao grupo de escutistas, eu digo que é um grupo maravilhoso, porque tem dado uma educação maior, principalmente aos nossos filhos que têm se apegado às vidas que não são propícias para a vida da igreja. Eles têm sido um impulsionador, têm sido pessoas educadoras e que muitos que aderem acabam por viver e conviver a sua vida da melhor maneira, tanto com a sociedade como com os pais em particular. O escutismo influenciou positivamente este indivíduo, este meu filho, no sentido de que, digamos, fomentou a dinâmica de que todos pudessem, ou quem pudesse, levaria tendas e outros utensílios para um acampamento. De tal forma como é normal, a casa não tinha nem colchões, nem cama para todos, numa média de 60 crianças, numa única casa. Então, o escutismo de facto influenciou positivamente de que eles próprios, influenciados pelo escutismo e influenciando outras crianças, puderam levar os seus pertences, como
como se de um acampamento se tratasse. E de facto, foi um pequeno e um curto acampamento, onde também vivemos experiências semelhantes, ensinadas por aqueles que já foram influenciados pelo escutismo. Já pensei várias vezes. Bom, o movimento em si, para mim, eu tenho dito que é como se fosse, não é, uma escola militar dentro da igreja. E nós acabamos por aprender muita coisa lá. O conselho que deixo para todos os pais da paróquia e não só, sejam realmente pais no sentido da Sagrada Família, e aí imitamos José, homem discreto, mas muito presente, homem providente, homem capaz de velar pelas situações de casa, o pai grande segurança de casa, o pai, a presença do pai cria segurança não só para a esposa, mas também para os filhos. E que os pais sejam modelo dos seus próprios filhos, para que eles cresçam e que o rapaz cresça como rapaz e a menina como menina. É assim este conselho que deixo para todos os pais, não só da Paróquia do Imaculado Coração de Maria, mas para todos os pais do mundo. Sejam bons pais, pais de referência, pais da Sagrada Família.